Imagina a seguinte cena. Uma tela de celular iluminada no meio da madrugada, uma foto recém-postada. O ex-parceiro sorrindo ao lado de outra pessoa, seguindo a vida, como se o passado não pesasse absolutamente nada, como se fosse fácil. Para quem vê essa imagem, o impacto não é só emocional, não. É um baque físico, real. E isso desperta uma pergunta que é dolorosamente fascinante. De onde vem essa necessidade quase visceral de ser inesquecível para quem decidiu ir embora? Aqui, em O Que Sua Mente Não Conta, a gente vai entender isso a fundo. Sem vitimismo, sem clichês. Vamos observar com muita clareza exatamente como a nossa mente opera nesses momentos. Bom, vamos mergulhar nisso observando a história da Helena. A Helena é uma mulher adulta, madura, inteligente, dona de si. O relacionamento dela chegou ao fim e, verdade seja dita, havia ótimos motivos para isso. A relação já não se sustentava, mas quando ela vê aquela foto, aquele sorriso, algo desaba. É uma dor aguda. E olha, o ponto-chave aqui não é que ela queira o relacionamento de volta. A vida deles já não se encaixava mais. O que assusta e machuca a Helena de um jeito inexplicável é a naturalidade. A facilidade com que ele parece estar feliz sem ela, como se todos aqueles anos de história fossem super fáceis de apagar. E é aí que a gente entra num paradoxo emocional muito comum, principalmente quando a gente já tem uma bagagem de vida. A mente da Helena tenta convencê-la de que, de alguma forma, ela quer uma reconciliação. Mas a parte racional dela sabe perfeitamente que a relação tinha falhas estruturais, coisas irreparáveis. Então, o que ela realmente quer, no fundo, ela quer a validação de que perdê-la foi um erro gigantesco. A felicidade impecável dele sem ela soa como um ataque direto ao próprio valor dela. O cérebro fica ecoando num loop infinito. Peraí, se ele tá tão bem e seguiu em frente tão rápido, será que eu não signifiquei absolutamente nada? Sabe como a psicologia explica essa angústia? Através da teoria da equidade. É basicamente aquele sofrimento psicológico que dispara quando os nossos investimentos e as recompensas numa relação parecem estar completamente desequilibrados. Esperar que o ex sofra um pouco ou demonstre algum arrependimento não é maldade, não é imaturidade da Helena. Na verdade, é o cérebro dela operando como se fosse um contador desesperado, tentando equilibrar a balança moral. Porque, poxa, quando a gente investe o nosso tempo, nosso carinho e até abdica de projetos pessoais por alguém, a nossa mente exige um retorno justo, mesmo no momento doloroso da separação. É exatamente essa balança quebrada que alimenta a indignação moral da Helena. Imagina só, de um lado, estão todos os investimentos emocionais massivos dela. Foram anos de cuidado constante, de lealdade, segurando a barra nas fases mais difíceis. E do outro lado, o estado atual dele, seguindo em frente sem o menor esforço, parecendo não sentir nenhuma consequência daquela perda. Esse contraste absurdo grita injustiça para o nosso sistema nervoso. O desejo de que eles sintam uma falta dolorosa não é sobre vingança, é uma busca do próprio cérebro para restaurar essa equidade. Afinal, ninguém quer ver o saldo de uma vida inteira compartilhada ficar no negativo só de um lado, né? E tem um detalhe absolutamente crucial. Quando a Helena diz que sente uma dor aguda no peito, a gente precisa levar isso a sério. Essa dor no peito não é uma metáfora poética, não é frescura. É um sistema de alarme biológico, registrando uma ameaça real aos laços sociais. A neurociência já cansou de provar que o luto de uma separação e a rejeição não doem só de forma abstrata. O nosso cérebro evoluiu para processar o isolamento social usando os mesmíssimos circuitos que processam uma lesão física grave. Ou seja, a rejeição literalmente dói no corpo inteiro. Para vocês terem uma ideia de como isso é profundo, lá na biologia da Helena, o cérebro aciona regiões hiperespecíficas, tem um nome complicado, córtex cingulado anterior dorsal, que é a área que registra a angústia da exclusão. E pasmem, esse momento também ativa o córtex somatosensorial secundário. Sabe o que significa na prática? Significa que o fim de um vínculo ativa as exatas mesmas vias neurais de quando a gente encosta no panela fervendo e sofre uma queimadura física. A dor reflete uma adaptação do nosso cérebro para garantir a sobrevivência. Historicamente, ser deixado para trás pela tribo era uma sentença de morte, então essa dor é o corpo gritando, perigo iminente. Toda essa tempestade neurológica deságua no núcleo dessa obsessão. É aquela ideia aterrorizante de que, se ele se arrepender, significa que eu tive valor. Mas, se não, significa que eu fui facilmente substituída. Gente, principalmente depois dos 40 anos, quando a gente já dedicou uma parte enorme da vida para construir algo com alguém, o medo de ser inteiramente substituível é devastador.
A necessidade que a Helena tem de ver um sinal de arrependimento não é sobre o amor que sobrou, é sobre a tentativa vital de proteger a própria identidade. O remorso dele funcionaria quase como um recibo, o recibo existencial de que ela, de fato, foi importante. O que a Helena está vivendo é o que a psicologia chama de ferida narcísica. E calma lá, vamos esclarecer uma coisa importante. Não estamos falando do transtorno de personalidade narcisista, aquele que está na moda falar na internet, não. Uma ferida narcísica, na verdade, é um golpe muito profundo no nosso ego. Ela acontece quando o nosso senso de valor, nossa importância ou a sensação de sermos especiais se sente diretamente ameaçada por uma rejeição. É isso que está afundando a Helena. A ausência de luto do outro desperta uma insegurança cruel, sussurrando que talvez ela não tenha sido o suficiente. E esse gatilho maldito faz a mente procurar maneiras exaustivas de comprovar o próprio valor. E é nessa tentativa desesperada de aliviar essa ferida que a gente cai numa das piores armadilhas modernas, as redes sociais. O ciclo nas redes opera na mente da Helena exatamente como uma máquina de caça-níqueis. Acompanha comigo. Primeiro a ansiedade dispara. Aí a pessoa cede e vai lá checar o perfil do ex. Nesse momento, o cérebro recebe um pico rápido de dopamina, só pela antecipação de descobrir qualquer coisa. Mas logo depois, o que vem? Uma devastação esmagadora, ao constatar de novo que a vida dele segue super bem. Essa busca incessante só mantém o trauma ativo. É como reabrir a ferida diariamente, impedindo completamente a cicatrização. A situação consegue ficar ainda mais confusa quando o ex resolve reaparecer. E aqui a gente precisa separar muito bem duas realidades. Existe a grande fantasia do remorso de quem terminou, né? A gente imagina aquele pedido de desculpa sincero, doloroso, o reconhecimento de um erro colossal. Mas a realidade que costuma bater na porta é o famoso breadcrumbing. É o ato de jogar migalhas. É aquela mensagem super casual de "oi sumida" ou uma curtida num story. Prestem bem atenção. Isso não é fechamento emocional. Na grande maioria das vezes é só outra pessoa testando se ainda tem acesso, inflando o próprio ego, sem investir absolutamente nada na reparação de quem foi deixado para trás. Se a Helena continuar caindo repetidamente nessas armadilhas, ela vai dar de cara com o perigo do falso encerramento. Porque veja bem, esperar que o ex admita que se arrependeu significa terceirizar totalmente a própria autoestima. É pausar sua vida hoje, interromper novos planos, para ficar morando na sala de espera de alguém que já provou que não te prioriza. Condicionar sua capacidade de se sentir valiosa à iluminação tardia de alguém que decidiu ir embora. No fim das contas, fazer da sua própria cura emocional uma eterna refém. Isso nos empurra direto para a reflexão mais desconfortável, mas paradoxalmente a mais libertadora de toda essa análise. E se o arrependimento dele simplesmente nunca vier? E se ele construiu uma vida inteira nova, sem nunca olhar para trás ou reconhecer a grandiosidade da pessoa que ele deixou partir? Olhar para essa pergunta de frente é o grande divisor de águas. É o exato instante em que a gente solta o controle sobre a narrativa do outro e vira toda a atenção para o resgate do nosso próprio poder. Porque a verdade nua e crua é que a realidade nem sempre vai nos entregar aquele roteiro de justiça poética que a nossa ferida tanto exige. A conclusão de toda essa jornada da Helena é muito poderosa. O verdadeiro encerramento começa de fato no exato segundo em que a percepção do seu valor deixa de depender dos arrependimentos alheios. A Helena não precisa que a vida do ex desmorone para confirmar que ela é extraordinária. O valor da entrega dela, a lealdade, a beleza de tudo que foi construído, isso pertence inteiramente a quem viveu com intensidade. A libertação absoluta acontece quando a gente entende que a certeza de que deixamos marcas profundas não precisa sair da boca de quem escolheu partir. O nosso valor é imenso e independe totalmente da cegueira do outro. Resgatar a própria agência diante de uma dor tão biológica e tão emocional não é uma tarefa simples, mas com certeza é o único caminho autêntico para a reconstrução. Olha, se essa análise fez sentido para você, se iluminou aqueles cantos escuros do comportamento humano que a gente costuma ignorar, não esquece de curtir essa explicação. E, por favor, compartilhe agora com aquela amizade que está tentando navegar pela neblina do fim de um relacionamento e que precisa muito conhecer a jornada da Helena. Claro, aproveita e segue o canal O Que Sua Mente Não Conta pra gente continuar, juntos, decifrando as armadilhas que nos impedem de viver com plena liberdade. Um abraço e até a próxima jornada.